Olá pessoal do Grupo Espírita da Prece, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, estou aqui para fazer mais uma palestra online para vocês. Quero agradecer imensamente o convite, em especial da Márcia Soares, que é a pessoa que eu sempre mantenho contato. Obrigado mais uma vez pelo convite para fazer essa palestra online. E numa época tão propícia, que é a época do Natal, onde nossos corações ficam mais quentinhos, na expectativa da vinda do nosso Mestre Jesus para as nossas casas, para os nossos corações. Mas a gente também precisa fazer algumas reflexões para esse Natal, nos natais principalmente. Porque o Natal ele é uma época de esperança, de amor. E o que nós estamos fazendo em relação aos nossos irmãos animais, em relação ao Natal? Porque a gente sabe que Jesus ele veio até nós no meio de uma manjedoura, rodeado de animais. E muitas vezes a gente se esquece dessa mensagem, da verdadeira mensagem de Jesus em relação ao Natal. Então por isso que eu resolvi fazer essa palestra aqui, uma palestra que eu já fiz várias vezes para o nosso Centro Espírita, para o Jefa Sorocaba, que é o Centro Espírita onde eu estou como presidente. Então eu escolhi esse tema para a gente conversar nessa noite em mais esta palestra online. Então mais uma vez quero agradecer ao convite da casa. Então para nós refletirmos em relação ao Natal e os animais, para entendermos realmente o significado do Natal e que muitas vezes a gente se esquece. O que é o Natal? Temos que lembrar sempre que a principal razão do Natal é Jesus, é a vinda do nosso Mestre Jesus, é a vinda do Messias, o nosso querido Salvador. E o Natal ele não é, de forma alguma, essas imagens que nós estamos vendo aqui. É claro que o Papai Noel, os presentes, a ceia de Natal, são situações importantes e até mesmo necessárias para o nosso dia a dia. Nós vivemos num mundo material em que nós precisamos dessas celebrações, em que nós precisamos nos confraternizar com as pessoas. Mas o verdadeiro sentido do Natal não é e jamais pode ser o Papai Noel, os presentes ou a ceia de Natal. Temos sempre que lembrar do aniversariante. Temos sempre que lembrar de Jesus. Esse sim é o verdadeiro significado do Natal. É a verdadeira razão de nós celebrarmos essa data. E temos que celebrar sim, mas com amor. Temos que celebrar com Jesus em nossos corações. Então nesse Natal, eu faço um convite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Temos ainda alguns dias para essa data, e a gente sabe que a palestra fica gravada na internet, então que sirva também para outros natais de repente, para as pessoas que de repente nesse Natal de 2022 não conseguirem se planejar no sentido de mudar alguns hábitos, de mudar algumas situações, mas fica o convite para que nesse Natal Jesus possa entrar verdadeiramente em nossas casas. E para recebermos essa figura tão importante, tão emblemática, nós temos que recebê-lo com amor. Nós temos que recebê-lo desprovidos de todo tipo de sentimento ruim, de todo tipo de crueldade. E muitas vezes a gente se esquece que nas nossas mesas está ali alguns requintes de crueldade. Então vamos celebrar o Natal com o verdadeiro significado que é o aniversário de Jesus. A gente sabe que existem algumas teorias, algumas informações de que talvez Jesus não tenha realmente nascido no dia 24 de dezembro, que essa data foi criada muito mais em relação ao comércio, que Jesus teria nascido muito antes, mas não importa, é a data que nós celebramos o aniversário de Jesus. E como um aniversariante tão especial, nós temos que ter um carinho especial para essa data. Nós temos que nos lembrar que ele veio ali para nos trazer uma mensagem muito importante. E a gente não pode ficar com essa mensagem, a mensagem de Jesus, apenas no Natal. A gente deveria manter essa mensagem, deveríamos manter esse sentimento de amor ao próximo e de amor a nós mesmos o ano todo. E a gente sabe que, infelizmente, não é sempre que isso acontece e não é bem isso que acontece. Então, para lembrarmos do Natal verdadeiramente, com o amor que Jesus nos deixou, lembremos dessa passagem: não eu quero a misericórdia e não o sacrifício. É uma mensagem muito importante e que toca fundo nos nossos corações. Olha só, não matem animais em meu nome. Infelizmente, a ceia de Natal, que muita gente celebra, que muita gente comemora, ela é regada a muita comida, muita comilança. E essa comilança, muitas vezes, nessa comilança toda,
estão ali irmãos nossos, né, irmãos animais, que foram sacrificados, que foram mortos, na verdade, que foram assassinados para que os nossos estômagos pudessem ser saciados. E a gente sabe que não temos necessidade disso. A gente vai ver mais para frente aqui, né, nessa palestra, que não há necessidade disso. O que há sim a necessidade e urgente é de respeitarmos todos os animais. E não só os cães e gatos, que são os nossos companheirinhos, né, aqueles que nós os classificamos muitas vezes como filhos, né, que estão ali nas nossas camas, que fazem parte da nossa família, mas todos esses outros seres que estão aí na imagem, eles devem ser respeitados da mesma forma. Porque Jesus os respeitava. Jesus nasceu no meio deles. Tem um filme muito bacana, né, que normalmente passa nessa época de Natal, um desenhinho, né, muito bacana, em que acho que toca profundamente, né, o coração das pessoas em relação a essa mensagem natalina. Eu até esqueci o nome do filme agora, mas é um filme muito emblemático em que nos dá a exata dimensão de como devemos respeitar os animais, porque eles têm espírito. Né? Nós aqui do Jefa Sorocaba, né, nós estudamos muito essa questão da espiritualidade dos animais, já fiz até várias palestras aqui também no Grupo Espírita da Prece, falando dessa questão dos animais. Não só nós humanos temos espíritos, mas eles também. Né? Uns preferem classificá-los, né, como princípio inteligente, mas a gente sabe, né, pelo estudo da doutrina, né, que espírito, princípio inteligente e alma, né, querem dizer a mesma coisa, apenas designar estágios diferentes em que nos encontramos. Então os animais eles têm espírito e por isso, entre aspas, apenas por essa razão, deveriam ser mais respeitados. E para ilustrar tudo isso que eu estou falando, para não ficar nas minhas palavras, né, não ser, é o Wilson que está falando, não. O Espiritismo nos ensina isso. Questão 607A do Livro dos Espíritos. É nesses seres que estáis longe de conhecer, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Nós ainda temos muito que aprender com os animais. Nós ainda temos muito que entender, né, essa relação. Nós temos que melhorar essa relação e entender essa relação que nós temos com eles. Porque é uma relação muito boa, né, muito pacífica, né, muito amorosa, né, com os cães e gatos. Mas com os outros seres, infelizmente, a gente ainda não tem esse mesmo olhar de compaixão. Então nós precisamos mudar isso e nada melhor que o Natal para refletirmos a respeito disso. E fica aqui, né, esse convite para todos que estão nos assistindo, inclusive para reestudar a doutrina espírita em alguns aspectos. Então vejam lá, na questão 23 do Livro dos Espíritos. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Então só por isso, né, só por essa questão, nós entendemos, né, que os animais eles têm espírito, eles precisam ser respeitados tanto quanto nós humanos. E infelizmente, né, nessa época de Natal, às vezes a gente se esquece um pouco disso. Também nos esquecemos muitas vezes que os animais têm inteligência. Lógico que não é a mesma inteligência de nós humanos, né? Eles ainda estão num estágio evolutivo diferente do nosso, mas eles possuem também uma inteligência suficiente a ponto de respeitarmos a sua individualidade. Né? A gente acha que os animais agem apenas por instinto, né? Porque a gente vê lá, né, na questão 73 do Livro dos Espíritos, né, que os animais agem por instinto, mas o Kardec explicou a respeito disso também para a gente, que o instinto é uma espécie de inteligência sem raciocínio e por ele todos nós provemos as nossas necessidades, inclusive nós humanos. Nós também agimos por instinto muitas vezes, né? Nós temos o instinto de conservação que faz com que a gente preserve a nossa vida, né? E assim tem que ser sempre, né? Preservarmos a nossa encarnação. E os animais eles agem não só por instinto, mas também por inteligência. Né? É uma inteligência às vezes mais rudimentar, né? Para algumas espécies, mas para quem convive com animais sabe que muitas vezes eles são até muito mais espertos, né? Do que nós humanos. Né? Eles têm algumas atitudes muitas vezes que deixa a gente, né, de boca aberta. Puxa, como é que ele fez tal coisa, né? Como é que ele agiu, como é que ele teve essa capacidade, né, de raciocínio, né, para determinadas situações. Então a gente precisa ter esse olhar mais atento, né, não só com os animais domésticos, mas com todos os seres da criação. Né? E ainda sobre essa questão da inteligência, né, para ilustrar também, né, do porquê nós devemos respeitar os animais, principalmente na época de Natal, está lá no livro A Gênese de Kardec. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, é incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. E todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação e deliberação
esse é um ato inteligente. E os animais agem dessa forma, né? Eles agem muito mais por essa forma, né? Por esse atributo que eles têm, e a gente muitas vezes isso passa desapercebido pela gente, né? A gente muitas vezes se esquece, né, dessa situação, a gente não tem muitas vezes esse olhar, né? E a gente precisa, né, ter esse olhar. Só em relação àquele filminho que eu falei para vocês, né, até para dar o devido crédito, o nome do filme é A Estrela de Belém. Né? Fica o convite a todos que de repente não tenham assistido esse filme. É uma animação muito bonitinha, né? Principalmente, dá para assistir com criança, né? Principalmente nessa época de Natal. E a gente sabe, né, que as crianças muitas vezes elas nos ensinam muitas coisas em relação ao comportamento com os animais. Então fica o convite aqui, a Estrela de Belém, né? Enquanto eu estava falando aqui, dei a busca aqui na internet. A Estrela de Belém tem aí, acho que até no Netflix ou até em outros streamings aí. É um filme muito bacana, né? Isso se não passar na televisão mesmo, né? Nessa época de Natal a gente sabe que sempre passam filmes, né, em relação a essa temática, né? Então fica aí o convite, A Estrela de Belém, um filme magnífico e que vai nos proporcionar muitas reflexões, principalmente nessa época de Natal em relação a Jesus. É nosso dever proteger os animais, né? Por essa razão temos que respeitá-los, né? Temos aqui uma questão da Bíblia, né? Um trecho da Bíblia do Velho Testamento, onde diz que e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre o réptil, enfim. Quando a gente pega esse trecho isoladamente, a gente imagina que na Bíblia está dizendo que nós podemos, né, nós devemos, né, dominar os animais, então eu posso fazer com eles aquilo que eu bem entender? Não é bem por aí, né, não é bem assim. Vamos entender o verdadeiro significado do verbo dominar, né, usando o velho e bom dicionário. Ele tem um significado, sim, né, de autoridade, né, ou poder sobre alguém. Mas lá, a raiz latina, né, do verbo, ele significa domino. A raiz latina, né, do verbo dominar é dominus, que significa Deus ou Senhor. Ou seja, essa passagem bíblica, né, quer nos dizer que nós devemos ser para os animais como Deus é para nós, né, um pai protetor, alguém que realmente vê os animais como seres divinos que são e que precisam dessa proteção e que precisam desse carinho. E muitas vezes a gente não tem esse olhar, né? Nós nos esquecemos dos animais, principalmente nessa época porque nos convém, né? Já que a nossa ceia de Natal é repleta, né, de comilança, né, com animais, muitas vezes a gente se esquece de ter esse olhar, né, de compaixão. E a gente precisa sempre, né, recorrer à doutrina espírita, né, às questões, principalmente do Livro dos Espíritos, das obras básicas de Kardec. Olha só que questão interessante e que muitas vezes a gente não dá o devido valor. Questão 540. Tudo se serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Então todos nós estamos evoluindo nessa espiral aí que a gente está vendo nesse desenho. Então se nós todos estamos evoluindo, desde os animais até nós humanos, e Deus tem o mesmo olhar de compaixão, tanto para nós humanos como para os animais, por que nós não podemos ter esse olhar de compaixão para eles também? Por que para eles precisa ser diferente? Se nós pedimos a ajuda de Deus, se nós clamamos muitas vezes esse amor de Deus nas nossas vidas, nós deveríamos ter esse mesmo olhar em relação aos animais. E repito, quando eu digo animais, não só nossos cães e gatos, os outros seres também, os bovinos, os suínos, as aves e os peixes, porque peixe também é animal, peixe não dá em árvore e precisa ser respeitado também. E um outro desrespeito gigantesco que acontece nessa época do ano, infelizmente, e que nós, sempre que presenciarmos algo nesse sentido, temos que denunciar como nosso papel que é o nosso papel de cidadão, né, não só espírita, né, mas o nosso papel de cidadão, é o abandono de animais. Né, existem várias campanhas, né, campanhas aí como o Dezembro Verde, e aqui em Sorocaba, particularmente, né, nós temos canais, né, que servem de denúncias, né, não só para maus tratos, né, mas também em relação ao abandono de animais. E felizmente, né, hoje em dia, né, tem muita gente que se preocupa com isso, né, as autoridades também já estão olhando, né, de forma diferente para isso. Né. Então, presenciou alguma cena de abandono, de maus tratos, né, faça o seu papel de cidadão, denuncie, e sempre que possível também, né, é claro que às vezes a gente não tem condições de fazer isso, sempre,
Mas se vê um animalzinho abandonado na rua, recolha esse animalzinho, né, tenta achar o verdadeiro dono, ou, né, de repente, encontrar um novo lar para esse animalzinho. Né, o que não pode, né, o que é algo que corta, né, os nossos corações, é ver um animal abandonado, muitas vezes sem saber o que está acontecendo, né, perdido. Né, a gente sabe nessa época de final de ano, infelizmente, né, as pessoas têm às vezes essa desumanidade, né, de abandonar. Ah, vou viajar, então eu abandono o animal na rua e ele que se vire. Não, não é por aí. E a gente sabe que a lei de ação e reação, ela cobra muito caro. E tudo aquilo que a gente faz contra a natureza, contra um ser de Deus, em algum momento da nossa trajetória, nós seremos responsabilizados por isso. Uma outra situação, né, que eu vivo na pele isso, né, tenho cachorros aqui na minha casa que morrem de medo, né, dos fogos de artifício. A gente sabe que tem leis, né, hoje em dia que proíbem, né, a soltura de fogos, mas infelizmente existem leis, mas muitas vezes elas não são devidamente fiscalizadas, né? Alguém que solta um rojão, né, faz um barulho desnecessário, né, que prejudica não só os animais, mas também crianças, idosos, pessoas que estão em hospitais, né, pessoas que têm algum tipo de alguma doença, né, que prejudica, né, esse tipo de barulho. Então, temos que ter essa compaixão também. Você que, né, de repente tem esse costume, né, repense isso, né, não só para o Natal, mas principalmente para o Ano Novo, né, que é uma época que as pessoas querem celebrar, é justo que celebrem, né, mas precisa celebrar com barulho, precisa celebrar o seu divertimento, né, precisa custar o sossego de um outro ser, não necessariamente um ser humano, mas um outro ser, um animalzinho também. Então é algo que infelizmente nessa época é muito comum e vale a pena a nossa reflexão. Né, olha só esse recadinho aqui do cachorrinho ali, ó. Por favor, não compre fogos, né, isso me dá medo. Compre ração, tem tanto abrigo de animal precisando de ração, né, a gente vê campanhas aí na internet, né, de abrigos sérios, né, precisando, né, de comida, precisando não só que sejam adotados os animais, mas precisando de ração para dar, né, de alimento para esses animais que estão ali que foram abandonados e que felizmente, né, às vezes tem pessoas que têm essa condição, né, de dar um abrigo digno para um animalzinho. Então, ao invés de comprar fogos de artifício, compre um saco de ração e doe para alguém que esteja precisando, ou uma cesta básica para alguém, né, não necessariamente, né, em prol do animal, mas que seja em prol dos seres humanos, né, mas que não se gaste, né, dinheiro com algo totalmente desnecessário que só prejudica outras pessoas, né, e outras pessoas e outros seres da criação. Então, por conta de tudo isso que nós estamos falando, né, que nesse Natal, que é uma data tão emblemática, né, que é a celebração da vinda de Jesus. Olha só que cena tão linda, né? Maria, né, com o menino Jesus nos seus braços, José ali ao seu lado, e os animais ali, né, contemplando, né, a vinda de Jesus. É uma imagem tão linda e que deveria, né, tocar mais corações, né? A gente às vezes vê e passa desapercebido, né, que Jesus veio, né, num estábulo rodeado de animais. Então, que nesse Natal, o coração de ninguém precisa parar de bater para que o meu continue batendo, para que o meu estômago, para que as minhas vontades, para que os meus desejos sejam saciados. Não tem necessidade disso. Dá para trocar, né, um prato de comida animal por um prato vegetal. Ah, mas eu vou na casa de alguém, ali só se come carne. Mas que pelo menos no Natal, repense essa questão do consumo da carne em si. Justamente por aquela imagem anterior que nós vimos, né? Aquela imagem tão terna, né? Tão singela, né? Olha só, a imagem de Jesus ali rodeado dos seres da criação, né? Na sua vinda, né? Na sua vinda aqui para o plano Terra. Então que pelo menos no Natal a gente repense essa questão. Eu me lembro, né? Uma outra casa espírita que eu frequentava, né? Eu ainda era adolescente, né? E eu lembro que pelo menos no dia do trabalho, né? No dia da atividade presencial ali no centro, o dirigente sempre nos falava, né? Que naquele dia, né? Até pela questão energética, né, até pela questão, né, de cada um, né, que naquele dia a gente não comesse carne. E principalmente na época de Natal, ele batia muito nessa tecla, né, o dirigente. Isso, né, desde adolescente, isso já ficava martelando na minha cabeça, e naquela época eu ainda comia carne, para que pelo menos no Natal a gente se abstenha de comer carne. Para que pelo menos nessa data, que é uma data tão emblemática, uma data tão importante para todos nós, a gente substitua, né? Quer, de repente, comer no Ano Novo, né? Para aqueles que ainda acham, né, ainda têm a necessidade da carne, mas que pelo menos no Natal se abstenha. Não só da carne, mas também da bebida alcoólica. Né? Porque às vezes a pessoa, né, como se diz, né, no popular, enche a cara, né, no Natal, perde, né, a sua sobriedade, perde a sua
né, a sua capacidade de discernimento, de raciocínio, às vezes briga com alguém, né, vai pegar o carro, né, vai dirigir, né, isso é um perigo danado, né, dirigir alcoolizado. Então, não só a questão da carne, mas também a questão do álcool, mas principalmente em relação à carne, né, por ser a data tão emblemática que é o Natal, a data da vinda de Jesus, que a gente pare para pensar a respeito disso, pensar a respeito nesse sentido. Né? De repente nesse Natal não dá, já está tudo, né, ajeitado, já está tudo comprado, sei lá, mas que para os próximos natais a gente tenha essa sementinha plantada nos nossos corações. Isso é muito importante. Né? Essa é a razão pela qual eu estou abordando esse tema na data de hoje, né, ainda tendo uns dias aí para o Natal chegar. E olha só, eu não sou agro, a mensagem do porquinho aí, ó. Eu não sou agro, eu não sou pop, eu sou um ser vivo querendo viver. Você consegue realmente ver quem eu sou? Né? Esse porquinho não é um bacon, esse porquinho é um ser vivo. E aqui eu vou dar um testemunho, né? Uma cena que me tocou profundamente. Né? Nesse ano de 2022, nas minhas férias, eu tive a oportunidade de conhecer um grupo co-irmão lá em Santos, né, na Baixada Santista, que faz o mesmo trabalho, né, que o Jefa Sorocaba faz, né, o trabalho de assistência espiritual aos animais. E eles têm, né, lá no centro deles, a mascote, né, do grupo deles é uma porquinha, né, chamada Algisa, uma graça ela. E eu perguntei pro dirigente, que inclusive é meu xará, né, chama o Wilson também. Falei, por que você escolheu, né, a Dalgisa, né, uma porquinha, como mascote do centro, sendo que você poderia escolher um cachorro, um gato, enfim. Falou justamente para mostrar, para trazer essa mensagem, para tocar o coração das pessoas, que não são apenas os cães e gatos que merecem o respeito, não são apenas eles que podem vir aqui até o centro espírita, né, e receber o passe, receber a bênção. Todos os outros seres também. E ele faz um trabalho fantástico lá em Santos, né, faz um trabalho educativo em escolas, né, leva a porquinha, né, para mostrar, né, que o porquinho, né, no caso, né, e é bem parecido com esse porquinho aqui da imagem, ele é tão sociável quanto um cachorro e um gato, né, e é tão inteligente quanto um cachorro e gato. Então, que fica essa mensagem para a gente, né, que esse animalzinho, que muitas vezes, ao olhar para eles, a gente só tem a imagem do alimento, que a gente possa ter compaixão, que a gente possa rever os nossos conceitos, principalmente nessa época de Natal. Então, ó, não comemore o nascimento de Jesus levando a morte à sua mesa, porque é isso que nós fazemos. Nós levamos a morte nas nossas mesas. Porque esses animais não foram abatidos com humanidade, eles foram assassinados. Eles foram mortos para saciar as nossas necessidades. E não há necessidade disso, principalmente no Natal. Então, vamos aumentar esse nosso círculo de compaixão. Não só os cães e gatos, né, mas os bovinos, os suínos, né, poderíamos incluir outros animais aqui também. Todos merecem a compaixão de Deus e merecem a nossa compaixão porque nós somos filhos de Deus. Nós temos essa sementinha plantada nos nossos corações. Olha só a mensagem do Emmanuel no livro O Consolador. Né? Questionado a respeito se era um erro alimentarmos da carne dos irracionais, é a resposta do Emmanuel. É um livro lá da década de 40. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, dos quais derivam numerosos vícios da nutrição humana. Determinadas vitaminas podem ser encontradas nos produtos de origem natural, nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade dos matadouros e frigoríficos. Esse é o grande X da questão. Nós não temos necessidade de comer carne. Nós comemos por hábito, por tradição, porque na minha família todo mundo come, eu vou na casa de alguém celebrar o Natal, o Ano Novo, todo mundo come, mas nós podemos substituir. Em questão nutricional, nós temos inúmeros alimentos tão nutritivos ou até mais nutritivos que uma carne de um animal. Não sou nutricionista, não sou especialista na área, mas para aqueles que de repente foram tocados na noite de hoje, né, nessa palestra, né, que está sendo veiculada agora à noite e que vai ficar aí na internet, consulte um profissional, você que de repente esteja aí pensando a respeito, já está com essa pulguinha atrás da orelha já há algum tempo, né, pensando em parar, né, com o consumo de carne, consulte um profissional, né, responsável, né, de repente ele pode te ajudar a encontrar uma dieta balanceada para você, mas o mais importante, faça isso conscientemente. Não é porque eu estou falando aqui, né, mas faça isso conscientemente. Puxa vida, né, principalmente no Natal, né, poderia, né, parar pelo menos um pouquinho, né, desse consumo. E é um consumo absurdo. Né, são números absurdos, né, que a gente muitas vezes não se dá conta.
Olha só, são números que nem estão totalmente atualizados, né, mas são pelo menos os últimos dados que eu encontrei. Só no Brasil, o abate de animais, né, dos bovinos, por exemplo, mais de 7 milhões por ano. Os suínos, 12 milhões. As aves, então, 1 bilhão por ano. Por ano. E são animais que são criados só para isso. Não é que eles estavam ali no seu habitat, né? Não estavam ali, né, na fazenda, né? Ah, vou lá e vou matar o animal para consumo. Não. Eles foram criados e procriados e virou uma indústria. A verdade é que hoje a carne ela virou uma indústria. Virou uma produção industrial. E para parar isso vai para que isso seja não parado totalmente, porque a gente sabe que demandaria muito tempo e não é da noite para o dia que isso vai acontecer, mas passa pelos nossos hábitos. Se nós diminuirmos o consumo de carne, se nós procurarmos outras fontes de alimento, é óbvio que essas pessoas que muitas vezes vivem, né, têm como fonte principal de renda, né, o abate de animais, a venda de animais, eles vão ter que procurar outras fontes de renda, outras fontes de sustento. Então é um erro a gente achar que, puxa, essas pessoas vão morrer de fome. Não, essas pessoas vão ter que mudar e muitas vezes mudanças requerem força de vontade, requerem a vontade propriamente dita, né, das pessoas. Elas vão procurar outros meios. Isso é um processo lento, não é da noite para o dia que isso vai acontecer, mas o nosso processo, a nossa mudança de hábito, essa mudança já pode acontecer sim. E por que não pensarmos nisso agora, nessa época de Natal, em que os nossos corações estão mais aquecidos, estão mais voltados para o amor, para a compaixão. Né? Acho que é uma ótima oportunidade para a gente começar a repensar alguns hábitos. Olha só essa recomendação aqui do irmão X, que na verdade é o Humberto de Campos, né, que foi uma psicografia do Chico Xavier, está lá no livro Antologia Mediúnica do Natal. Serve muito para refletirmos sobre isso. Em torno do abuso das comemorações natalinas, assevera a conveniência de ater-se o homem ao sacrifício dos animais, apenas quando estritamente necessário. Não será isso motivo para que os animais na terra sejam poupados ao extermínio, pelo menos no dia de Natal? Mas não sou eu que estou matando o animal, mas eu estou indo lá comprar. Alguém fez o serviço sujo para mim, eu estou indo lá comprar. Se eu deixar de comprar, obviamente vai parar essa matança indiscriminada dos animais. Então por que não repensar essa questão agora, nessa época de Natal? Acho que é uma ótima oportunidade para pensarmos nisso. Né? E, se possível, prolongarmos, né, esse hábito, né, para o resto do ano. Mas acho que o Natal ele tem aquela tal magia do Natal que a gente sempre ouve. É uma época para refletirmos a respeito de algumas atitudes, para mudanças de alguns comportamentos nossos, e acho que esse é um comportamento que a gente poderia pensar a respeito. Olha só a mensagem do Peru aqui de Natal. Ó. Nesse Natal, o presente que eu quero é continuar a viver, continuar vivo. Ele quer continuar a viver. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né, que é uma mensagem de Jesus. Esse amar ao próximo é tudo que vive, como diria Mahatma Gandhi, tudo que vive é o meu próximo. Então nós deveríamos pensar a respeito disso, né, principalmente no Natal. Assim como nós, eles também sentem medo. Não pensem vocês que eles estão indo felizes para o abate. Eles sentem, é um pavor que a gente consegue detectar pelo olhar deles. É algo assim que o que a gente não quer para a gente, nós não deveríamos querer para os outros. E esses outros, inclusive, os nossos irmãos animais. E aqui para encerrar a nossa conversa de hoje, eu trouxe aqui um pensamento muito interessante que está lá, chama A Ceia Ecológica, que é pelo espírito Cornélio Pires, né? Tem um pensamento aqui bem significativo nesse sentido. Então vamos lá. Conversas sobre conversas, por trás de assuntos sem lógica. Disse-me Ilídio, amanhã vamos à ceia ecológica. Você seguirá comigo? Pronto, assumi a promessa. Ilídio é um bom amigo. Mas que ceia será essa? Não deve seguir sozinho, prosseguiu ele. Antes da ceia em caminho, no outro dia despertei. De ouvidos fenomenais, estava escutando as pedras, as plantas e os animais. Ilídio veio buscar-me, e no carro em que seguia, notei que outro era o rumo além da periferia. Desdobrando-se o caminho, vimos nós um casarão. O amigo esclareceu. É a casa do tio Adão. Avançamos e nos vimos em meio de algumas roças. E notamos o barulho de peões, carros, carroças.
Elídio parou o carro e descemos, e era um desfile esperado. Animais vinham chegando, seguindo por nosso lado. Na frente vinha um cabrito gritando: morra o churrasco. Não desejo festa alguma. Não quero ver o carrasco. Num caminhão, certa vaca mascava feno em restolho. Dizia ao boi que a seguia: meu velho, fique de olho. Ao lado vinham 2 perus. Um deles fala: é demais. E o outro: eu também bebi da cachaça do Moraes. Num caminhão, a galinha, cercada de frangos novos, prosava para a festança. Já dei os meus belos ovos, e grande fêmea de um suíno, seguindo frágil leitoa, rogava: não maltratem minha filha, que é tão boa. 2 coelhos numa gaiola cochichavam entre si. Não fosse a corda no pé, sairíamos daqui. Num planalto assaz pequeno, o aroma de um cajueiro, lá longe, ia à parada, dominando o espaço inteiro. No pátio, o chefão chegou e passou a esfaquear a turma toda apavorada. Pôs-se a gemer e a gritar. Vendo sangue, emocionei-me. Não podia ver aquilo, queria voltar a casa, a fim de ficar tranquilo. Fui a Elídio e, com franqueza, não podia suportar aquela cena de dor. Queria a paz no meu lar. Elídio riu-se e falou: Cornélio, nunca supus que você fuja de festa para as obras de Jesus. E então, desorientado, fiquei sabendo afinal que a ceia da ecologia era a festa do Natal. Essa poesia, né, muito significativa, né, de uma profundidade gigantesca, está no livro Saudação do Natal, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Cornélio Pires. E, né, fica, né, uma reflexão muito profunda, né, do que nós precisamos verdadeiramente no Natal. Nós precisamos realmente da matança dos animais, nós precisamos fazer com que eles sofram para o nosso deleite. Será que nós não poderíamos, né, de alguma forma, repensar as nossas atitudes, repensar os nossos comportamentos, pelo menos no Natal? Eu deixo aqui uma última mensagem, que é uma frase que me tocou profundamente, uma frase tão simples e tão singela, está no livro Missionários da Luz, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como lar, também será sagrado. Foi essa frase que fez com que eu parasse de comer carne. Mais ou menos nessa época, né, um pouco antes até, eu fui fazer um curso num centro espírita em São Paulo, né, que trata, né, da questão da espiritualidade dos animais, e tinha um banner nesse centro espírita com essa frase. Né, e era um curso, lógico, voltado para a questão dos animais, né, e no final do curso tinha essa mensagem, e aquele banner, né, piscando ali na minha frente. Né, e graças a essa mensagem, graças a essa frase tão simples, e que tem tudo a ver com o Natal, né, foi graças a essa frase que, né, há 10 anos, né, felizmente eu não coloco mais carne animal no meu estômago. Eu ainda não consegui, ainda é uma luta, mas eu ainda não consegui parar totalmente, né, com leite, com ovos, né, enfim, ainda para mim é uma dificuldade muito grande, mas quem sabe, né, ainda nessa encarnação consiga, né, ter esse outro olhar de compaixão, que é realmente uma mudança, né, significativa, e que nós precisamos dessa mudança. E nada melhor que o Natal para proporcionarmos uma mudança como essa. Então que nesse Natal o amor, a luz divina, se façam presentes na vida de cada um de nós, na vida de todos nós, porque é uma mensagem, é uma época em que nós precisamos modificar nossos hábitos, nós precisamos modificar tudo aquilo que nós entendíamos como certo e que hoje nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos contra a natureza, tudo aquilo que nós fazemos contra o nosso irmão em evolução, nós seremos cobrados por isso. A nossa consciência será cobrada, na verdade. Um dia nós precisaremos refletir a respeito disso. Um dia nós precisaremos voltar os nossos olhos para essas questões e entender que nós habitamos um mundo junto com esses seres da criação. Então eu queria desejar aqui a todos vocês, na data de hoje, né, faltando aí um pouco mais de uma semana para o Natal, para essa celebração tão importante, que nós renovemos os nossos votos, que nós façamos nesse Natal algo diferente, que nós possamos levar amor e paz para a nossa ceia,
que nós possamos, de alguma forma, modificar os nossos hábitos a partir de agora, nesse Natal. Que a gente consiga visualizar nos nossos irmãozinhos menores, nesses seres que Deus colocou ao nosso lado, seres divinos que merecem o nosso carinho, que merecem o nosso respeito. Um Feliz Natal a todos, que Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês, mas principalmente na mesa e na ceia de cada um de vocês. E para que isso aconteça, que a gente repense alguns hábitos antigos. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.